Pedro, eu sou médico veterinário, fazendo esse trabalho aí junto com vocês, na parte de investimento em pecuária aqui no Brasil. Nós estamos aqui pela segunda vez agora para falar de um outro sistema de parceria em criação de gado. A gente vai falar sobre a parte de confinamento de boi. Aqui no Brasil existem vários confinamentos espalhados pelo todo o território nacional, onde as pessoas têm o confinamento com capacidades que variam de 10 até 70 mil cabeças nesse confinamento. E essas pessoas, elas pegam um boi para partir lucro, donos do confinamento, pegam esses bois e, entrando no confinamento, eles pesam o animal, geralmente em torno de 13 a 14 arrobas, é o que eles mais pegam, né, os bois para estar entrando nesse confinamento. E esses bois vão ser abatidos, dependendo da capacidade genética deles e da carcaça, em torno de 20 a 21 arrobas. Esse arroba que o animal entra e depois é que ele sai, esse diferencial, vamos falar aí de 6, 7, 8 arrobas, esse valor praticamente é do confinador, do cara que pegou os animais para partir lucro. Então ele vai receber relativo a essas arrobas que ele colocou nos animais. Aí a gente pergunta, qual que é a vantagem do produtor colocar boi em confinamento? Basicamente são duas. Os confinamentos aqui no Brasil ocorrem principalmente no período da seca, aonde o animal em regime de pasto não teria condição de ganhar peso e ele ia demorar para ficar pronto para ir para o abate um período muito mais longo, porque geralmente a gente tem 6 meses no período de seca e 6 meses no período de águas, né? Que é onde o animal ganha muito peso. Depois no período de seca o animal ou ele vai ganhar muito pouco ou às vezes até perder peso. Então quando você tem um animal com 13, 14 arroba que está saindo das águas e entrando no período da seca, esse animal é um animal ideal para ir para o confinamento, porque em torno de 100 a 120 dias a gente vai estar com esse animal pronto para ser abatido. No confinamento os animais vão ter um ganho médio dia, variando em função da raça e da alimentação que eu estou dando, em torno de 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg de média por dia. Então, um animal que entrou com 13, 14 arrobas aí, ele vai estar saindo com 19, 20 arrobas no período final aí de 100 a 120 dias. A remuneração do produtor nesse tipo de trabalho, ela está em cima de um boi magro que entrou. Quando a gente compra ele de 13, 14 arroba, a gente compra ele com 50% de rendimento de carcaça. E quando a gente abate esses animais, como eu coloquei peso nessa carcaça, ele está com muito mais peso, ele vai ser abatido em torno de 56% a 58% de rendimento de carcaça. Então, a rentabilidade do produtor, além da agilidade dele girar esses animais, que se demoraria em torno de 6 meses ou 1 ano, às vezes a mais, porque eu vou pegar um período de seca, onde esse animal vai ganhar pouco peso ou quase nenhum peso, depois ele vai ter que se recuperar no período das águas para ficar pronto lá no outro final do período das águas, que dependendo da situação é de 6 a 8 meses mais ou menos, é o período que o cara vai gastar com isso. Nesse processo de confinamento, eu termino o animal com 100 a 120 dias. Então eu giro mais rápido esse animal na minha propriedade, né, no meu sistema, eu terminando ele num confinamento, caso eu não tenha um confinamento próprio, eu pago para alguém fazer esse processo para mim. E eu vou ganhar essa diferença de rendimento de carcaça, que quando eu tenho esse boi magro, ele é 50% de rendimento de carcaça, e quando eu abato, ele vai dar em torno de 56% a 58% de rendimento de carcaça. Se você dividir esses 6% a 8% em torno de 3 meses e pouquinho, vai te dar uma receita de 1,5%, 1,7%, 1,8% ao mês, que é o rendimento do capital investido, que é o boi magro. Então a gente tem muitos produtores aqui que fazem a recria e engorda dos animais com a terminação em confinamento, principalmente aproveitando essa fase de entre safra de produção, que é a parte do período da seca. E você tem os parceiros de confinamento para isso aí. Então, eu pegando o dinheiro, eu compro o boi magro, coloco no confinamento, ao longo de 100 a 120 dias a gente já vai ter esse retorno. Uma grande vantagem é que esse sistema permite eu girar de 2 a 3 boiadas no ano. Se eu tenho capital para comprar 100 boi, colocar lá, abater, eu consigo fazer 2 a 3 vezes isso no ano, porque a gente consegue, em torno de 100 a 120 dias, estar abatendo o animal. Então dá para fazer o que a gente chama de 3 giros nos animais no confinamento. Esse tipo de investimento, ele traz algumas vantagens. Um giro de capital rápido, a possibilidade de você ter uma arroba melhor remunerada no período da seca, que geralmente o preço da arroba do boi, ela sobe no período da seca,
Porque tem menos demanda e menos oferta de animal em regime de pasto, né? Só para lembrar, o Brasil trabalha hoje com em torno de 7, 8, não chega a 10% do rebanho nacional, que são 220 milhões de cabeças de gado, com a terminação a pasto. Então, essa possibilidade de você produzir um boi no intervalo onde a oferta desses animais ela é menor, você tem geralmente um valor maior na arroba do boi, em função da menor oferta, que é eu ter um boi pronto no final das secas, por exemplo. São possibilidades que a gente trabalha no mercado e tem como fechar contrato com esses donos de confinamento, que a gente chama de boitel, e fechar contrato também com os frigoríficos, para eu amarrar o valor da arroba do boi e não correr um risco de eu comprar o boi num valor na arroba do dia, né? Boi magro, com 50% de rendimento, e quando eu for abater esses animais daqui a 100, 120 dias, esse animal, a arroba do boi caiu, vamos falar aí para 170, 160 reais a arroba do animal vivo. Né? Quando você abater, ela cai para esse valor. Então, quando eu compro os bois, tem como eu amarrar o valor da arroba final daqui 90, 100 dias. Isso me dá uma segurança, uma garantia para que eu possa estar evitando ou diminuindo ou minimizando uma queda no valor da arroba do boi, em função de preço de mercado ou qualquer outra variável que pode ocorrer. A gente está à disposição para maior esclarecimento. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aí nos ouvindo e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento de dúvidas que possam porventura aparecer. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom a todos vocês.